Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão com o Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Hoje, quinta-feira, dia 29 de agosto, nós estamos vivendo a 21ª semana do tempo comum. E hoje a igreja faz memória do martírio de São João Batista, o precursor de Jesus, aquele que veio preparar os caminhos do Senhor. Que a exemplo dele nós também perseveremos na prática da verdade e da justiça. E vamos refletir o Evangelho de Marcos, no capítulo 6, dos versículos 17 ao 29. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, João tinha uma mensagem que chegava ao coração de Herodes, mas ele não se decidia a mudar de vida. Diante da verdade que ele estava lidando, ele não a acolhia. Ele gostava de ouvir a João porque era santo e justo, mas as palavras de João o incomodavam. E nós vemos aqui no texto de hoje que a verdade que João pronunciou para Herodes e Herodíades é uma verdade dura. E eles preferiram continuar no erro a modificar a sua vida. E João, por falar a verdade, foi odiado. Ele foi odiado por querer a salvação desses dois personagens, de Herodes e Herodíades, porque o pecado leva à morte. E João estava anunciando e denunciando essa situação de pecado para que eles mudassem de vida, para que eles se convertessem e tivessem a graça da salvação, do acolhimento da palavra de Deus que lhes traria a salvação. Muitas vezes, queridos irmãos e irmãs, diante da verdade, as pessoas, nós temos só duas opções. Ou nós mudamos, ou nós deixamos para lá, né?
E muitos, ao deixar, não acolher essa verdade nas suas vidas, eles se revoltam e eles passam a odiar como Herodíades odiou, odiar aquele que está anunciando, denunciando a situação de erro e a situação de pecado. Mas nós precisamos ter na nossa vida que, quando nós escutamos algo em nós que está errado, nós precisamos buscar o caminho de conversão e de salvação. E não achar que o outro tem que se calar. Diante da realidade desse mundo que nós vemos hoje, nós vemos quantas coisas erradas que se tornaram como certas. E não é. O que é errado, o que é pecado é pecado. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Os mandamentos da lei de Deus continuam os mesmos desde que foram anunciados por Deus a Moisés. E a palavra de Deus, ela é vida para nós. Portanto, quando nós recebemos o anúncio de uma situação de erro e de pecado, nós precisamos modificar a nossa vida, buscar a redenção, buscar a conversão, buscar a salvação. João morreu pela verdade, e a verdade que João morreu foi essa: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Hoje nós vemos, uma sociedade em que praticamente tudo é permitido. Mas nós não podemos deixar de anunciar essa verdade. E essa verdade precisa ser dita para que as pessoas se salvem. Se nós sabemos que tem algo errado e nós nos calamos, nós estamos cometendo o pecado da omissão. Mas se alguém a quem nós nos escutam, ou então de quem nós amamos, temos convivência, temos intimidade, estão no caminho do erro e da perdição, nós precisamos anunciar, denunciar o erro para que ela se salve. Que esse pecado da omissão não conte na nossa vida, se nós vemos e sabemos e nada fazemos para que essa situação seja modificada. Por isso, querido irmão, querida irmã, que a exemplo de João Batista, que deu a sua vida, que morreu porque disse a verdade, porque anunciou um caminho de salvação e não um caminho de perdição. Que nós, como cristãos católicos que somos, também nunca nos calemos diante do erro, da mentira, do pecado que está ao nosso redor, mas que nós façamos a nossa parte como nos é pedida, como cristãos que somos, porque assim como nós queremos chegar à salvação da vida eterna, nós devemos querer que todos ao nosso redor também lá cheguem. E por isso nós precisamos continuar a nossa missão de anunciar a palavra de Deus, mas também de denunciar aquilo que não está certo, aquilo que é errado, aquilo que é pecado. Que eu e você possamos seguir o exemplo de João e, se preciso for, darmos a vida. Não gostamos, mas podemos também. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Que nos abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.